Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Edson Moisés e estou aqui para mais um vídeo durante esse período de quarentena. Mas antes de iniciar a reflexão de hoje, vou pedir para vocês fazerem a inscrição no canal e garantirem assim o recebimento de todos os materiais que temos produzido. Vamos à reflexão? Bom, hoje quero dar orientações relacionadas a dois pontos principais. O primeiro deles é o classicismo, um estilo literário do século XVI, que sofre grande influência do Renascimento europeu e é fundamental para a formação da literatura de língua portuguesa. O segundo ponto é relacionado à caracterização dos heróis clássicos em comparação com os heróis modernos. Pois bem, de início, destaco para vocês três características do chamado classicismo. A primeira delas é a compreensão de que é uma estética que propõe a retomada de princípios clássicos, presentes, no caso da literatura, em obras como a Ilíada e a Odisseia de Homero. O segundo elemento diz respeito ao rigor composicional dessas obras classicistas. É de se observar que temos uma retomada de gêneros clássicos como texto épico, o lírico ou mesmo o dramático. E o terceiro elemento indica para nós uma intenção de reforço de identidade nacional presente em obras como Os Lusíadas, de Luís de Camões. E é exatamente sobre essa obra que eu quero destacar um elemento central, a figura do herói. Lembrem que quando Vasco da Gama está colocado na ficção não como uma figura histórica, mas como uma figura de poder, uma figura de valor nacional, isso é realizado com o objetivo de provocar um sentimento de pertencimento aos leitores portugueses em relação a uma pátria que possui valores diversos em função dos grandes feitos e dos grandes atos praticados. Esse tipo de caracterização de herói não é algo aleatório, não se dá por acaso. É de se observar que a figura de Vasco da Gama, ela sofre influência de heróis como Aquiles. Aquiles é o grande herói grego. É um herói que tem todos os seus grandes feitos realizados em função do seu próprio crescimento. É uma figura que está aproximada, portanto, de deuses. Completamente diferente da noção moderna que temos a respeito dessas figuras heróicas. Quando pensamos em heróis como Batman, Arqueiro Verde e Homem de Ferro, devemos perceber que eles estão imersos em características de nossa sociedade moderna e capitalista. Esses três heróis ocupam lugar de protagonismo, pois são heróis ricos. É o capital que define o destaque que eles recebem. Mesmo em outros heróis, como o Homem-Aranha, que não são heróis ricos, mas também estão sujeitos às nossas regras cotidianas de ter um trabalho, de precisar pagar contas ou realizar afazeres domésticos, nós percebemos, portanto, que são duas maneiras de representar o herói completamente distanciadas. Enquanto nós temos no herói clássico uma preocupação individual e não coletiva, os heróis modernos trazem para nós muito mais esperança e conforto diante de uma expectativa de resolução de uma problemática apresentada em nossa contemporaneidade. Para sistematizar melhor o estudo realizado a respeito do classicismo, além dessa caracterização dos heróis presentes no próprio estilo, montei um esqueminha aqui para você. Veja só, o classicismo, portanto, é uma retomada de procedimentos clássicos na composição literária. Esse estilo, ele traz formas clássicas como a épica, a lírica ou o drama. É importante perceber que algumas formas de identificação, tanto do gênero quanto de suas possibilidades de interpretação, são fundamentais. E aí eu destaco três formas de identificação. A primeira delas, identificar elementos temáticos. A segunda, verificar estrutura do texto apresentado para você. E a terceira, uma percepção, uma visualização a respeito do modo, da abordagem que o texto faz da temática selecionada. Por que destaco todas essas informações para vocês? Porque o objetivo desta aula é de facilitar
a interpretação, a compreensão de um texto e, por consequência, viabilizar uma análise assertiva. Nesse sentido, eu quero fazer um destaque ao gênero lírico, destacando para vocês 3 variações desse grande gênero que estão presentes no período classicista. E são elas: a ode, o soneto e a elegia. Indico, do lado direito, uma definição muito clara, direta e objetiva de cada um deles. A primeira definição, relacionada à ode, diz lá para nós que a ode é um gênero que produz uma louvação sobre esse objeto temático. O segundo gênero, o soneto, é um tipo de texto que problematiza algo a respeito desse objeto temático. E o terceiro gênero que aqui destaco, a elegia, tem por objetivo expor uma lamentação pela ausência de algo ou de alguém. Assim, ofereço para vocês uma possibilidade de enxergar melhor o texto analisado. Não tenho a pretensão aqui de dar conta de todos os aspectos e elementos historiográficos, biográficos presentes nesse classicismo. A intenção é facilitar o nosso processo interpretativo. Então, vamos à prática? Selecionei um poema que não faz parte do classicismo, mas que tem uma escolha estrutural de gênero clássico, de um soneto. Lembro que o soneto, além de ser um texto que problematiza o objeto temático, ele é organizado sempre de uma forma invariável, organizado em 4 estrofes, as 2 primeiras com 4 versos cada e as 2 últimas estrofes com 3 versos cada. Então, para nossa análise, selecionei o poema Amar, da poetisa portuguesa Florbela Espanca. Vamos à leitura. Amar. Eu quero amar. Amar. Amar perdidamente. Amar só por amar. Aqui, além. Mas este e aquele. O outro e toda a gente. Amar, amar. E não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender é mal, é bem. Quem disse que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. O poema de Florbela Espanca é interpretado dentro das possibilidades que temos relacionadas ao soneto, ganha muito mais clareza na medida em que entendemos que nas 2 primeiras estrofes existe uma problematização temática e que nas 2 últimas estrofes nós temos acesso a uma espécie de resolução proposta por essa voz presente no poema. Então percebam que todas as interrogações estão colocadas na 2ª estrofe do texto. Lembrando, nas 2 primeiras temos toda essa problematização, uma reflexão sobre o tema, nesse caso, o ato de amar. Nas 2 últimas estrofes temos a resolução oferecida pela poetisa. O amar em cada momento, em cada circunstância, o experienciar de modo intenso todas as possibilidades de prática amorosa. Pois bem, pessoal, com essas reflexões eu espero que o seu olhar se torne cada vez mais crítico, analítico e atento em relação aos textos, não só do classicismo, mas de outros estilos literários. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!